Abençoado do Senhor, graça e paz, amados. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. Meu irmão, o título da nossa lição de hoje é A Conversão de Saulo de Tarso. Eu vou repetir. O título da nossa lição de hoje é A Conversão de Saulo de Tarso. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 9. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra também, meu irmão, a sua mente, sobretudo, abra o seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém falar. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a nossa lição de hoje 3 objetivos, sabe? Primeiro é apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Eu vou repetir. É apresentar, o primeiro objetivo, a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. O segundo objetivo nosso é relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da salvação. Segundo objetivo nosso é relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da salvação. E terceiro e último objetivo é elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Terceiro e último objetivo é elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Esses são os nossos objetivos, amados. Pois bem, meu irmão, minha irmã, a conversão de Saulo, na verdade, foi a mais importante da história. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecoste, sabe? Nenhum homem, meu irmão, nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo. Lucas, ele ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo que fez questão de relatar 3 vezes em Atos dos Apóstolos, sabe? Capítulo 9, 22 e o capítulo de número 26. Paulo, ele tinha um berço religioso de gloriosa
e exaltada tradição. A palavra de Deus diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei. Ele fala assim: eu fui fariseu, Filipenses capítulo 3, versículo 5, né? Outra coisa, nasceu em Tarso, capital da Cilícia, meu irmão, um importante centro cultural do império. Lá Paulo ele se familiarizou com a filosofia e a poesia dos gregos. Por direito de nascimento, meu irmão, Paulo era cidadão romano. Foi educado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, onde ele recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa. Atos 22. Ele também era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. Agora, ouça isso, meu irmão, que eu vou dizer que é importante. Apesar da sua grande erudição, Saulo estava completamente cego espiritualmente. Apesar de todo o seu conhecimento cultural, né? Apesar de todo o seu conhecimento religioso, Saulo estava espiritualmente, meu amado, cego. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do 12, diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Escute isso, meu irmão. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então veja você, meu irmão, apesar de todo o conhecimento cultural, apesar de todo conhecimento religioso, amado, apesar de tão grande erudição, o apóstolo Paulo, ele estava completamente cego, amados. Na verdade, ele não compreendia o que o Antigo Testamento ensinava sobre o Messias. Ele dependia da própria justificação e não da justificação de Deus, como diz Filipenses, né? Capítulo de número 3, do 1 ao 10, irmãos. Olha o que diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reportei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo
e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Meu Pai amado, irmãos, percebe? O Saulo, meu irmão, ele dependia única e exclusivamente da sua própria justificação e não da justificação de Cristo. Outra coisa, Paulo foi a maior expressão do judaísmo antes da sua conversão e se tornou, meu amado, a maior expressão da igreja cristã após a sua conversão. O primeiro ponto da nossa lição fala da conversão de Saulo, né? Como um ato da graça de Deus. Na verdade, irmãos, o encontro de Saulo com Cristo no caminho de Damasco, ele foi assim uma experiência sobrenatural, né? Nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Do 1 ao 10, né? E ali fala bem a respeito dessa questão, de como foi que aconteceu a conversão de Saulo, sabe? E vamos combinar, irmãos, a conversão de Saulo é uma evidência insofismável da graça soberana de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele não se decidiu por Cristo, meu irmão. Pelo contrário, ele perseguia a Cristo. Foi Cristo quem se decidiu por ele. Caramba, irmão, isso é fantástico. Foi Cristo que se decidiu por ele, meu irmão. Olha que coisa linda. Na verdade, irmãos, tudo que Paulo pensa, diz e faz é dominado pelo seu desejo de aniquilar os seguidores de Jesus. Tanto é que ele pede cartas ao sumo sacerdote e rumo para Damasco. Para quê? Para ameaçar os irmãos, para prender homens e mulheres, para levá-los manietados para Jerusalém. A Bíblia diz que ele respira ameaças e morte, meu irmão. Que coisa maluca! Cara, o cara era semelhante, irmãos, a um leopardo, sabe? A um leão, sabe? Quando está em busca da sua presa. Essa é, na verdade, né? O significado dessa expressão, ameaças e morte. Paulo, ele era como um leão enfurecido quando ele pega a sua presa. Outra coisa, vale também destacar que no momento da sua conversão, Paulo não está no templo. Paulo não está na sinagoga. Saulo não está numa região de cristãos, meu irmão. Ao contrário, ele estava no caminho com a intenção de prender os irmãos. Você consegue perceber que realmente foi um ato puro da graça de Deus? Tem um comentarista que diz que às vezes Deus opera nos pecadores quando eles estão fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. Nesse momento Deus vem e intervém. Caramba, irmãos, é algo sensacional. E foi justamente isso que aconteceu com Saulo, meu irmão. Outra coisa que nós podemos observar é que ele viu literalmente a pessoa de Jesus Cristo ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Meu irmão, o encontro com Cristo, ele foi tão poderoso, meu irmão,
que a primeira coisa que Deus fez foi arrancar o ego arrogante de Saulo, sabe? Eu quero dizer o seguinte, cara, que se você que se diz ser cristão continua arrogante, significa, amado, que você nunca teve um encontro genuíno, verdadeiro com Cristo. Outra coisa dentro ainda desse primeiro ponto da nossa lição, fala da iniciativa de Jesus para transformar, amados, a mente de Saulo. Cara, a Bíblia diz que Saulo foi surpreendido pelo impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco. Caramba, irmão, foi uma surpresa. Saulo não esperava. Saulo não tinha marcado um encontro com Cristo, ele perseguia Jesus. Mas do nada, Jesus vem ao seu encontro, meu irmão, e para diante dele. Deus, escute isso, já estava trabalhando, amados, na vida de Saulo, antes dele se arrepender no caminho de Damasco. Saulo, ele era como um touro bravo, sabe? Que recalcitrava contra os agrilhões. Jesus já estava aferroando, meu irmão, sua consciência, quando Saulo viu Estevão ser apedrejado e com o rosto de anjo pedia a Jesus para perdoar os seus algozes. Aquela cena ali, meu irmão, na verdade ficou batendo não só na mente, mas no coração de Paulo. Paulo não conseguia entender como é que um cara que estava sendo apedrejado até a morte conseguia ainda levantar a voz para perdoar os algozes. A oração que Estevão fez, irmãos, ainda estava latejando na alma de Paulo. Olha Deus trabalhando já, meu irmão. Olha Deus trabalhando já. Jesus estava ferroando a consciência de Paulo quando ele prendia os cristãos, quando ele dava o seu voto para matá-los, quando eles morriam glorificando a Cristo. Deus já estava mexendo com Paulo no seu interior de uma forma muito forte. Porque, dada a dureza, né, do coração de Saulo, o Senhor ele tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Tremendo, irmãos. Paulo, ele era um cara tão duro que Deus não quis mandar nem os anjos. Deus deve ter falado, não, com esse cara aí, meu irmão, só eu. Então deixa comigo, eu vou lá me encontrar com ele. Já que ele quer tanto me prender, já que ele quer tanto me machucar, eu vou ao seu encontro. Tremendo, tremendo, tremendo. Outra coisa, ainda dentro desse primeiro ponto, é a graça salvadora, né, que se manifestou a Saulo, meu irmão. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito, ele diz assim: porque pela graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o ponto de partida, escute isso, da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que a justiça é satisfatória na morte expiatória de Jesus Cristo. Aqui, meu irmão,
o mérito é todo de Cristo. Eu vou repetir. Aqui, o mérito é todo de Cristo. Os romanos, né? Paulo escreve o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Isso é chocante, meu irmão. A graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Vou repetir, isso é, para mim, chocante. Evidentemente, a conversão de Saulo, meu irmão, foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus do céu, irmãos, até ontem o cara estava perseguindo a Cristo. Até ontem o cara estava manetando os irmãos, levando os irmãos presos para Jerusalém, consentindo com a morte dos irmãos. Agora ele está chamando esse Senhor que ele tanto perseguiu de Senhor e Salvador. Segundo ponto da nossa lição fala de Saulo, irmãos, e a doutrina, né, da salvação, né, da conversão. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender quando observamos um texto como esse da conversão de Saulo é que a conversão ela começa com o quê? Com o arrependimento, né, irmãos? A palavra arrepender-se no grego significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Meu irmão, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Outra coisa que não podemos deixar de falar, ainda dentro desse segundo tópico da lição, é que a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal, meu irmão. A luz do resplendor do céu cegou os olhos carnais do apóstolo Paulo, né, de Saulo no caso, mas abriu os olhos espirituais. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, a ponto dele reconhecer aquela pessoa como seu Senhor e seu Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressurreto sobre o que deveria fazer. Ou seja, naquele momento ele já se coloca debaixo ali, das ordens, da orientação de Cristo. Uma vontade egoísta e individualista, meu irmão, agora está completamente resignada à vontade soberana de Cristo. Outra coisa que não podemos deixar de falar, ainda dentro desse tópico da lição, é que a conversão, ela faz parte, meu irmão, da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, a ponto dele reconhecer
o senhorio de Cristo, irmãos, de um Cristo que outrora tanto o rejeitara e que agora o fazia apóstolo. Meu Deus do céu, irmãos. 1 Coríntios 15, 8 ao 10 diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia! Agora você vê, meu irmão, que coisa linda, meu irmão, que coisa linda. Que coisa linda, que coisa extraordinária, sabe? O Cristo que ele tanto rejeitava, que ele tanto perseguiu, agora faz dele seu apóstolo. Oh, meu irmão, a verdadeira conversão é que nasce da tristeza para o pecado e o reconhecimento, amados, de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Foi justamente isso que aconteceu com Saulo. É a mudança, sabe, que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo, meu irmão, é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como obra de Deus, a conversão, ela é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus no interior do homem, que implica mudanças de pensamento, vontade e ação. Meu irmão, a conversão, ela é algo tão poderoso, escute isso, que altera todo o curso da vida do pecador. Vou repetir. Conversão é algo tão poderoso. A conversão em Cristo é algo tão poderoso que muda, que altera todo o curso da vida do pecador. Efésios 4, do 22 até o 24, diz assim: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ali começa. Olha o que ele diz, irmão, isso aqui é muito forte, hein? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Olha a transformação. Olha, irmãos, o que a conversão faz na vida de um pecador. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que for boa para mover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja retirada do meio de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso aqui, meu irmão, é o poder da conversão em Cristo Jesus. Altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino, meu irmão, pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação, amado, na vida
do convertido em todas as áreas. Pense um pouco sobre isso, meu irmão. Pense um pouco sobre isso no nome de Jesus. Você que diz que se converteu a Cristo, veja aí se realmente houve uma mudança que alterou todo o curso da sua vida. Pare um pouquinho o vídeo, faça essa meditação, essa reflexão no nome de Jesus. O terceiro ponto, meu amado, da nossa lição fala as 3 faculdades interiores transformadas no ato da conversão. A primeira, faculdade intelectual. Meu irmão, nesse campo da alma, o homem, ele muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Naquele momento, ele reconheceu a condição dele de pecador. Tanto é que ele se coloca ali, debaixo da soberania do Senhor. A Bíblia vai chamar isso de conhecimento do pecado. Segundo, a faculdade das emoções, meu irmão. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. E terceiro, na faculdade da vontade. Meu irmão, se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora poder exercer o quê? A sua vontade. O pecador agora pode pensar, aleluia, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Paulo falando aos Filipenses 4, meu irmão, Filipenses 4, 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, aleluia, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Caramba, irmãos, caramba, como a imagem de Deus, escute isso, o homem foi dotado de faculdade de escolher livremente, meu irmão. Porém, infelizmente, né, o pecado ele fez separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo, ele atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar unir a sua vontade com a vontade de Deus. Há uma teoria, né, que afirma que o homem ele perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado, mas isso não é verdade, irmãos, porque com o auxílio da graça divina e a ajuda do Espírito Santo, o homem pode sim escolher, decidir e mudar de vida. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus nos salva, meu irmão. Jesus nos salva por meio da graça e nós precisamos responder com arrependimento e fé. Que o Senhor te abençoe, sabe? No nome de Jesus.